pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um gênero que parece muito com um relato de experiência que a gente já vem estudando há algum tempo. O relato de experiência faz uma apresentação de um fato que ele considera importante, de uma experiência que tenha vivido, certo? Portanto, ele é um narrador de primeira pessoa e ele faz isso dentro daquelas regras do texto narrativo que a gente já conhece. Existem dois outros gêneros muito parecidos com esse. Na verdade, existem três gêneros bem parecidos com esse. O primeiro é o diário. O segundo gênero de texto que parece muito com esse é a biografia. E o terceiro é a autobiografia. Sendo a autobiografia e o diário, né, obrigatoriamente pessoais. O próprio narrador é quem conta, é quem narra as suas experiências e tudo mais. A biografia, que é o texto que a gente vai dar uma lida hoje, né, que é um texto que tem lá no teu livro didático até, tem umas regrinhas um pouco diferentes da autobiografia. Enquanto na autobiografia o próprio biografado que narra a sua própria vida, na biografia, né, é uma outra pessoa, uma terceira pessoa que pesquisou, seja com o consentimento ou sem o consentimento da pessoa biografada, pesquisou a vida daquela pessoa que vai registrar os principais acontecimentos, né, os marcos mais importantes da vida do biografado. Tudo tem que começar, é claro, do nascimento, às vezes até com contexto de nascimento. Algumas biografias começam um pouquinho antes do nascimento, com o contexto da vida dos pais do biografado, e vai seguindo uma sequência cronológica de fatos até chegar no ponto final da vida do biografado, ou caso o biografado esteja vivo, até o momento presente, até o momento do final do texto, né? Então, o que deve se pôr na biografia? Tudo? Não dá para botar tudo na biografia. É preciso fazer uma seleção dos fatos mais relevantes, das coisas mais importantes a serem biografadas. Aliás, por que fazer uma biografia? Geralmente a gente faz uma biografia de pessoas que nós consideramos importantes, relevantes, expoentes em suas áreas, pessoas que são referências em alguma coisa ou que têm vidas interessantes, tá bom? Então, depende muito da habilidade do escritor de fazer com que aquela pessoa que de alguma maneira já é conhecida vai se tornar interessante por outros aspectos, ou uma pessoa que não é conhecida vai se tornar conhecida porque tem aspectos interessantes em sua vida, né? Então, passando por cada fato, o escritor tem o propósito de fazer com que o leitor se envolva com aquela narrativa, fazendo com que ele se interesse cada vez mais pela personalidade, por acontecimentos da órbita pessoal da vida daquele biografado, certo? Então, vai do nascimento, às vezes a infância, mostra como ele começa a dar os seus passos em direção àquilo que vai torná-lo conhecido, ou mostra os contextos daquilo que torna-o, né, interessante. Lá no teu livro tem um texto chamado Fernando Pessoa, o Homem. E isso é muito bacana, porque falar sobre Fernando Pessoa é muito interessante, porque ele era um cara interessante pra caramba. E ele nasceu em 1888, há mais de 100 anos, portanto, né? No dia 13 de julho de 1888, em Lisboa, nascia Fernando Antônio Nogueira Pessoa, filho de Joaquim Seabra Pessoa e Maria Madalena Nogueira Pessoa. Aos 5 anos de idade, fica órfão de pai. A mãe casa-se 2 anos depois com o comandante João Miguel Rosa, com quem vai morar em Durban, na África do Sul. Lá, Fernando Pessoa conclui a formação básica em instituição católica irlandesa. Ainda no período escolar, Pessoa demonstra grande habilidade com as letras. Olha aí, começando a se desenhar aquilo pelo qual ele vai se tornar conhecido, grande poeta de língua portuguesa. O que veio a influenciar sua vida posteriormente. Além de um dos mais importantes poetas da língua portuguesa, ele foi editor, astrólogo, adorava signos, publicitário, jornalista, empresário, tradutor e crítico literário. Fez tudo isso para viver o Fernando Pessoa. Era um cara muito, muito estudioso, era um cara muito inteligente, muito, muito intelectual.
Mas, ao mesmo tempo, ele era um cara muito comum. Ele gostava de ir a cafés, ele sentava, ele conversava com as pessoas. Ele fazia mapas astrais para os amigos, olha só, né? Então, vamos lá. Sendo que a 13 de julho era o quê? Leão? Eu acho que ele era leão. Não sei bem direito de signo. Ganha destaque na escola pelos seus escritos, não podia ser diferente, chegando mesmo a receber algumas premiações estudantis. Tal aptidão, no entanto, não assegura confiança nas relações interpessoais. Olha esse detalhe aí, gente. Tímido, solitário e introspectivo, será através da criação de seus heterônimos que Fernando Pessoa libertará sua necessidade de diálogo. O que é heterônimo, galera? Ele criou outras pessoas, outros personagens, outros poetas. Cada heterônimo dele escrevia de um jeito diferente, tinha suas próprias ideias, tinha seu próprio estilo. E aí, isso é incrível, galera. Ele era um poeta, mas ao mesmo tempo ele era vários poetas em um, né? Cada heterônimo dele tinha sua própria maneira de enxergar a vida e muitos deles tinham relações entre si, né? Eles se conheciam, um era mestre do outro e assim vai. Galera, olha só. Tem 4 heterônimos dele que são bem conhecidos, tá? Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e ele mesmo. Só que ele não teve só isso. Ele teve mais de 100 heterônimos, mais de 100 poetas, com 100 estilos diferentes, com 100 poemas, com 100 formas de fazer poemas e assim vai. É ou não é um cara muito inteligente? Mas vamos continuar lendo o livro. Seus primeiros poemas datam de 1901, 119 anos atrás, escritos em inglês. Pessoa cursou a Faculdade de Letras de Lisboa, abandonando o curso em 1907. Publicou estudos e críticas na revista Águia e fundou a revista Orfeu, tida como marco inicial do modernismo português, que era uma escola, digamos assim, um estilo de fazer literatura, de fazer arte na época, no início do século XX. A gente também teve um modernismo brasileiro que também foi influenciado, de certa forma, pelo que se fazia no resto do mundo. Tá? Olha o barulho. É. Publicou estudos e críticas nas revistas Orfeu e fundou, na Águia, e fundou a revista Orfeu, tida como o marco inicial do modernismo português. Nesta última, publicou com o heterônimo Álvaro de Campos os poemas Opiário e Ódio Triunfal, que foram bastante criticados na época. Em 1935, Pessoa começa a apresentar sérios problemas de saúde, provavelmente consequência do consumo excessivo de álcool, vindo a falecer prematuramente em 30 de novembro desse mesmo ano, ou seja, de 1935. Veja só, nesse tipo de texto aqui, a gente teve um percurso da vida do Fernando Pessoa, do nascimento até a sua morte, passando por aquilo que o biógrafo, aquele que escreve a biografia, considerou os fatos mais importantes e interessantes para relatar a vida do personagem. Agora, veja só, é uma biografia num texto curto, por isso não há muito tempo para desenvolver cada ação. Algumas biografias geram livros com capítulos e tudo mais, né? E aí esses fatos são explorados mais detalhadamente. Em textos curtos, esses fatos são citados e eles são explicados na medida que eles se tornam cada vez mais importantes para a gente compreender como pensava, como sentia, o que sentia, provavelmente o biografado, ou sente, se ele ainda estiver vivo. Tá bom? Então, como atividade para vocês hoje, eu quero que vocês pensem num personagem cuja vida é interessante. E esse personagem é você mesmo. Eu gostaria que você escrevesse um texto curto a sua trajetória de vida, com suas esperanças, seus desejos, os acontecimentos mais marcantes até aqui, tá? E enviem para mim lá no meu e-mail e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau!